A inflação, com essa falta de perspectiva. ela está menor do que era no governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Ué, sim. Pelo amor de Deus. O governo Bolsonaro encerrou com uma das menores inflações, menor do que menor do que a Inglaterra, menor do que os Estados Unidos, menor do que a Áustria, menor do que a Alemanha. Pelo amor de Deus, quem imaginou isso? No curso do governo, a inflação chegou a estar mais alta do que ela... Pessoal, o Ciro Nogueira atropela esses esquerdistas nessa entrevista aqui no Roda Viva, no Roda Morta. Essa é que é a verdade. Todos vão defender o Lula, todos vão passar pano, todos vão querer dar um jeito. Mas o Ciro Nogueira vai pra cima e vocês já sabem, né? Quando você vai dar uma entrevista a um monte de esquerdistas, já sabe no que dá. Mas o Ciro Nogueira não se intimidou, não baixou a cabeça e falou as verdades. Quero deixar esse vídeo aqui completo para vocês conferir. Antes, deixa aquele like, curte, comente, inscreva-se aqui no canal e vamos assistir esse conteúdo agora. Por que vão caçar o direito político de um homem de bem como o presidente Bolsonaro? A população não vai aceitar. Eu não torço por isso. Eu não torço por isso porque... Muita gente acha que isso é um dado da realidade. Querem facilitar a vitória da oposição em 26, cometam isso absurdo. Queria saber se o senhor acha que o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa reunião foi razoável e se o senhor acha justificável lançar suspeitas sobre a confiabilidade das urnas, sobre o sistema eleitoral. O que o senhor acha das falas do presidente Jair Bolsonaro nessa reunião? Olha, eu não vejo nada demais. A mesma reunião foi feita pela presidente Dilma quando foi cassada e fez a reunião com os embaixadores para denunciar um golpe. E naquela época, nós tivemos um processo de impeachment que foi acompanhado pelo Supremo, foi presidido até por um membro do Supremo, e não veio essa celeuma como um todo. Tem uma diferença, né, ministro? Ela falou isso depois do impeachment e ela já estava afastada. Mas ela era presidente, antes de ser afastada, ela fez a reunião. Nesse caso, o presidente falou isso entre o primeiro e o segundo turno das eleições. Ela ainda era presidente quando foi afastada. Bom, então uma coisa justifica a outra? Não é justifica, mas você vê que são dois pesos e duas medidas. Eu não vejo, você caçar um presidente da República, gente. Então você acha que caçar os direitos políticos. Você sabe qual é a grande dúvida hoje, se vão caçar o presidente Bolsonaro ou não? É que vão se tornar o Bolsonaro imbatível. Se o Bolsonaro já elegeu a quantidade de pessoas que ele elegeu, imagine ele injustiçado por conta de uma reunião com embaixadores. Pelo amor de Deus. As pessoas, você acha que as pessoas não vão comparar tudo que o Lula foi acusado e que foi condenado em diversas instâncias, teve a sua pena anulada. O presidente Bolsonaro não foi ainda nem condenado em primeira instância. Então, olha, você acha que as pessoas vão admitir isso? Porque teve uma reunião com o embaixador, deixar um grande líder que teve 48% dos votos brasileiros, que a população não tem direito de votar nele? O senhor está como posição agora por ter se aliado ao governo de Jair Bolsonaro. Queria saber, o senhor se considera ainda bolsonarista ou, de olho nos próximos anos, próximas eleições, o senhor vai se posicionar como um político de centro-direita? Olha, ninguém vai ser mais leal, mais fiel ao presidente Bolsonaro, ao que ele disputar, que o senador Ciro Nogueira. Ninguém, nem o Flávio, nem o Carlos, nem o Eduardo. Agora, eu não me considero um bolsonarista no que respeita a costumes, a armas. Eu sou Bolsonaro, acho que até o contrário, acho que o Bolsonaro se tornou progressista. Que o deputado Bolsonaro que conhecia no parlamento era um deputado que lutava muito pela estatização. Não, o Bolsonaro que veio agora foi um presidente Bolsonaro, por isso que eu tenho orgulho e acredito em tudo que ele tem defendido. Foi aquele que preza um Estado menor, um Estado que seja que tenha serviços de qualidade para o cidadão, um Estado que foque em melhoria dos serviços públicos para a população, não um Estado que o PT defende, que é um Estado apenas para conseguir cargos para a companheirada. O senhor é um dos mais aguerridos críticos do presidente Lula no Congresso. O progressista não tem um perfil, DNA, como é do PT, que é contra tudo, contra todos, quando eles são oposição, né? Nós temos responsabilidade com o país. Eu teria vergonha de um governo que propôs o fim da lei de responsabilidade, como esse atual governo propôs. Mas esse é um governo que não tem vergonha de muitas coisas que têm acontecido no nosso país. Mas o ponto inicial, e isso aí é praticamente um consenso na casa, é que nós mudamos esse não artigo. Punição caso a meta fiscal não seja cumprida. O senhor está falando aí numa grande lealdade ao presidente Jair Bolsonaro. Você imagina o que seria desse país se não tivesse tido a pandemia? Se nós tivéssemos entregue 700 bilhões de reais para o Tarcísio fazer infraestrutura nesse país? Olha o que seríamos desse país. E
E isso foi graças ao trabalho do presidente Bolsonaro e, lógico, da sua equipe. Ele soube escolher os seus ministros, o Paulo Guedes, o Tarcísio, a Tereza, uma quantidade de pessoas que tiveram um trabalho fantástico à frente dos seus ministérios. Então, eu sou um defensor do presidente Bolsonaro, tinha críticas ao deputado, tá certo? Me arrependo dessas críticas. O senhor não acha que ele manteve essa postura também na presidência, de preconceito? Não, de forma nenhuma. Tentaram criar essa narrativa, mas ela não é verdadeira. Eu tenho um orgulho enorme de tudo que o presidente Bolsonaro o senhor defende. diz que foi o melhor governo que o senhor já presenciou na sua vida. No entanto, foi o único presidente que não foi reeleito desde o Instituto da Reeleição, a despeito de ter empregado, na última hora, uma quantidade muito grande de verbas ali. Mas, gente, é lógico que aqui vocês têm liberdade total de fazer as perguntas e tudo, mas vamos falar um pouquinho A gente estava falando da oposição até agora. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas não estão mais interessadas no governo passado, como às vezes a mídia quer colocar. As pessoas não querem saber da ex-vacina, do ex-médico, da ex-consulta, da ex-escola. Não, as pessoas estão interessadas no dia de hoje. Vai, a polarização acabou? Que a gente só fala, meu Deus, eu tenho certeza que no passado, eu sei que eu não tenho o charme, nem a competência do Randolph, que era o líder da oposição passada, nem aquela voz melosa que ele tem. Mas eu tenho certeza que quando ele veio aqui no governo passado, você não ficava falando do Temer. Existe uma narrativa que quer se falar em um governo que, no meu ponto de vista, só procura culpado, não procura soluções. É um governo que só procura culpados. Você vai falar de uma crítica de governo, mas no governo Bolsonaro, mas no Bolsonaro. É uma narrativa que grande parte da mídia cai nessa armadilha de não querer discutir os problemas atuais, só querendo discutir o passado. A gente está discutindo. Foram 4 perguntas sobre oposição e 3 sobre Bolsonaro. Por isso que eu deixei todo mundo terminar para ter essa novidade, mas vamos falar dos dias de hoje. As pessoas estão preocupadas com seus empregos, com os problemas, com a inflação que está voltando, a inflação, com essa falta de perspectiva. Ela está menor do que era no governo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. O governo Bolsonaro encerrou com uma das menores inflações. Menor do que a Inglaterra, menor do que os Estados Unidos, menor do que a Áustria, menor do que a Alemanha. Pelo amor de Deus. Quem imaginou isso? No curso do governo, a inflação chegou a estar mais alta do que ela vai comparar os índices do país. O senhor acha, então, que a polarização foi superada? Então, a gente não vai mais falar do bolsonarismo, a gente pode mudar de assunto. Eu acho que é uma armadilha que quer se colocar para todo o problema desse governo se fala do Bolsonaro. E o que aconteceu em Brasília no 8 de janeiro, insuflado por um discurso de contestação das urnas, de contestação de instituições como o Supremo Tribunal Federal, Yuri, aguarde incentiva... Aguarde um pouquinho, que vai cair a máscara. Por que esse governo quis colocar sigilo em 5 anos de imagens? Qual que é a sua hipótese? Espere. Vai acontecer, o que aconteceu, quem foram as pessoas que foram avisadas do que ia acontecer e não tomaram as providências. Eu acho que a máscara vai cair. Você é um jornalista experiente e eu tenho certeza, você sabe que estavam distribuindo milhões e milhões de verbas para tirar a assinatura de CPI, não era à toa. As pessoas cometeram o que cometeram no dia 8 de janeiro, insufladas por discursos de lideranças políticas, financiadas por pessoas com poder aquisitivo, e essas pessoas têm muito mais responsabilidade que qualquer autoridade que tenha se omitido. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi incompetência das pessoas que estavam à frente das forças de segurança, tanto de Justiça Federal quanto das forças de Estado. Eu trabalhei 1 ano e meio no Palácio do Planalto. Aquele Palácio Planalto não se invade se não tiver conivência de quem o protege. Lá tem quase 1.000 homens, tinha 18 no dia lá. O secretário de Segurança Pública do DF era o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que deveria, então, que foi incompetente na sua visão. Estava de férias. Ele estava de férias. Eu não estou dizendo que tem inocentes, não. Eu estou dizendo que um ministro da Justiça, o comandante do GSI, que são comandantes das forças, e tem um palácio do Planalto. Tem 1.000 homens e tem 18 para proteger o palácio. Isso não tem cabimento, gente. Tá, mas a gente tinha um acampamento golpista que estava lá 60 dias na frente do Exército, que não foi... Estava lá. Vamos ver por que deixaram essas pessoas entrar. Mas o senhor acha que o PT tem condição de empurrar todo aquele povo? Mas eu acho que permitir que se invadam e que se deixe quebrar o patrimônio público, isso aí ia acontecer. Em relação a isso, ministro, o discurso agora do governo é que
os servidores do GSI estariam ainda muito próximos e muito ligados ao general Heleno. Como o senhor rebate esse... É igual você dizer que o arcabouço fiscal foi feito por bolsonaristas. Você acha que não tinha pessoas que estavam no Palácio ou no Ministério da Fazenda que estavam no governo Bolsonaro? Foi trocado todo 100%? Pelo amor de Deus. Gente, não foi trocar... O GSI não começou a fazer as mudanças, não foi em 8 dias. Foram em 2 meses e 8 dias. O nome desse general devia ser 2 meses e 8 dias. Não só isso. Pelo amor de Deus. O senhor foi ministro da Casa Civil do governo Bolsonaro. As pessoas estão preocupadas, Malu. É com seus empregos. Senador, desculpa, o senhor era ministro da Casa Civil. A gente vai ficar o dia todo aqui falando de Bolsonaro. Não, o programa é longo, vai dar tempo para a gente falar sobre tudo, fica tranquilo. Não só querem falar do que a população quer saber, são os erros desse governo que ainda não iniciou. Senador, mas só para concluir esse tema, o senhor era ministro da Casa Civil e isso tudo aconteceu 8 dias depois. Até o fim de dezembro, os senhores não tiveram nenhuma informação sobre essa possível mobilização que já se anunciava? De invasão, não. Eu jamais vou trair as minhas convicções para tentar enganar o meu eleitorado. Eu tenho convicção que a população do Piauí reconhece o meu trabalho, né? Tanto que desde 94, 4 mandatos de deputado federal, 2 de senadores, ganhando as eleições até com muita facilidade. Eu acho que a minha autenticidade, a minha transparência e o meu trabalho pelo Piauí falam mais que qualquer tipo de apoio. O senhor não acha que essa posição que o senhor está adotando nesse momento está caminhando nisso de só crítica e não ao diálogo ou não? Não, gente, eu tenho procurado todo o diálogo. Eu estive reunido com a Haddad quando foi apresentar o arcabouço fiscal, fiz os questionamentos. Nós temos uma oposição muito diferente do que era a oposição do PT, que era contra tudo. O PT, pelo que eu me lembro, quis o impeachment de todos os presidentes desde Itamar para cá, desde quando eu comecei a militar. Mas na semana passada, senador, a oposição obstruiu uma votação que era para aprovar crédito de R$1 bilhão para Recife por conta dos desastres das chuvas, pedindo a instalação da CPI. Obstruiu a votação. Vou trazer a verdade. Nós obstruímos porque o presidente do Senado não cumpriu o regimento. Na sessão do Congresso Nacional, nós já tínhamos número de pessoas presentes e o que era necessário era apenas um sexto, tanto que eu tenho certeza que nós buscássemos um mandato de segurança, ele seria obrigado a estar lá naquele dia. Mas então qual que é a diferença dessa oposição para a oposição que o PT fazia ao governo Bolsonaro? Qual é? Diferente, porque nós estamos para discutir o país. Agora, nós não podemos jogar tudo. Foi criada uma narrativa e muito, me perdoe dizer, muito por conta dos meios de comunicação do país, que tentaram criar uma narrativa do que aconteceu no 8 de janeiro e tentaram esconder. Por que essas imagens só aconteceram agora, gente? Por que se falou que as câmeras do Planalto estavam quebradas e a imprensa brasileira engoliu essa verdade? Isso foi as imagens de Eu tenho certeza que se fosse nós no Palácio do Planalto, você não tinha engolido uma história de umas câmeras de Palácio do Planalto. Foi a imprensa que deu essas imagens. Vera, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vê algum meio de comunicação no dia seguinte acompanhando o conserto dessas câmeras? Mas a gente não falou que estavam quebradas. Acompanhando o concerto de Brasília, senador. Peraí, não. A imprensa inteira estava no dia 9. O senhor falou do dia seguinte, dia 9. Engoliu uma história que agora vai cair por terra. E foi culpa, me perdoe de dizer, muitos meios de comunicação... Senador, vamos lá. A imprensa foi quem noticiou que colocaram sob sigilo essas imagens. Exato. Foi a imprensa. E as pessoas não contestaram isso. E a imprensa está mostrando a ordem correta lá das imagens e que mostra... Mas agora, porque a população... militares... Faça uma pesquisa hoje na população para ver se as pessoas estão culpando o Bolsonaro pelo 8 de janeiro. Não, senador, nem o senhor acredita. Faça uma pesquisa hoje. É um governo que não começou mesmo. Eu não estou lá para proteger, passar a mão de cabeça de ninguém, não. Eu acho que esse general tinha que estar preso. Quem? Pelas imagens. O Gonçalves Dias. O senhor acha que o Anderson Torres tem que estar solto e ele preso também? Me perdoe, pelo aquele comportamento dele, tinha que estar... Por que, senador? Pelo amor de Deus, um general que está lá comandando, serve água para invasor. Não, foi ele que deu água. Ele estava lá envolvido, gente. Pelo amor de Deus, estava lá envolvido. Senador, o senhor até publicou que ele abriu... Estava envolvido naquilo ali. Até publicou que ele abriu porta. Um general que comanda o GSI
não age, não convoca a sua tropa para evitar que o palácio seja E um destruído. comandante do Exército que não reprime uma manifestação golpista na frente do quartel-general. O que se diz sobre esse comandante do Exército? O que o comandante do Exército tinha que fazer ali? Não sei, o senhor está dizendo que não pode dar água ou... Não dá água, não. Permitir que se destrua o patrimônio público. Bom, mas Não é papel de um comandante, de um general que comanda o GSTI, Malu, me perdoe, permitir que se destrua o palácio. Senador, mas o senhor até publicou, o senhor está querendo comparar. Principalmente não convocar as forças, ter 18 homens para proteger o Palácio Planalto. Eu que convivi ali, aquele período todo, isso é inadmissível. Esses 18 homens não eram do general Heleno? Esses 18 homens eram do general Heleno. Não eram do general Heleno? Mas o senhor tem razão quanto à falta de comando. Fica evidente que ele não tinha o comando daqueles homens que estavam lá. E o próprio Lula falou, encontraram as portas abertas. Então, ele fez essa crítica também. O senhor acha que ali havia um duplo comando ou houve incompetência? Nós vamos ter que esclarecer. Se foi incompetência, foi má fé, ou se foi feito de forma proposital. Deixa eu passar para a Mariana. Mas é só responsabilidade dele ou todas essas pessoas que estavam embaixo? Como, por exemplo, o major que serve água? Yuri, a grande responsabilidade é de não ter um palácio que tem 1.000 homens, ter 18 pessoas para protegê-lo. E das forças de segurança que poderiam ter sido convocadas, forças de segurança, seja do Exército ou da Força de Segurança Nacional, não estavam lá para proteger a Praça dos Três Poderes. Mas a falha maior não é anterior, quando a segurança do Distrito Federal, a segurança da esplanada dos ministérios, a responsabilidade do governo do Distrito Federal. Ali, mas essa não é uma responsabilidade muito maior? Se não tivesse... Também, mas só que só ficou concentrado, só tem um secretário de segurança preso. No que seria muito diferente se caso o Bolsonaro tivesse sido reeleito? Muito diferente. Nós não estaremos com a inflação do jeito que está hoje, nós não estaremos com a taxa de juros do jeito que está hoje. Por que não estaria com a taxa de juros se ela estava exatamente a grande responsável por o dólar estar R$1 a mais é o custo Lula. Das declarações irresponsáveis do presidente, dos seus ministros, do seu partido político. Mas o dólar não está muito diferente do que estava no final do ano. Não, mas era para estar muito mais baixo. Por quê? Por obra divina? Não, obra divina não. Nós tínhamos uma política responsável, nós não teríamos um governo que só pensa em gastar. Veja o prejuízo que nós saímos de 30 bilhões nas nossas estatais para um lucro de 180 bilhões. Era a hora de nós recebermos os louros, tirar os frutos. O mundo inteiro ia estar muito dependente do nosso país no que diz respeito à energia e o nosso agronegócio. E hoje se faz ao contrário. Nós temos olha que loucura, nós temos um dirigente da Apex que vai para a China para falar mal do agronegócio brasileiro. Olha que loucura. Um presidente que comete o erro de ir para a China para fazer um alinhamento com Rússia. Alinhamento com Rússia que o Bolsonaro também fez. Ele visou o Putin na véspera do início da guerra. Nós precisávamos do defensivos naquela época da Rússia, mas nós não entrarmos em falar... Você já viu Ministro, o Bolsonaro falou que... O Bolsonaro Você já viu o Putin falar mal do dólar? O Xi Jinping falar mal do dólar? Não. Aí o Lula vai falar mal do dólar. Como se nós vamos fazer o quê? Vamos trocar as mercadorias do nosso país por escambo. Vamos trocar o arroz por petróleo, vamos trocar o arroz por... Você sabe que não é disso. Essa ideia da moeda comum já era uma ideia do Paulo Guedes. Era a mesma ideia. Não. Exatamente falar mal contra o dólar, a mesma ideia, moeda comum. O dólar, não é mudança de dólar que nós vamos melhorar a nossa economia, é vendendo melhor os nossos produtos, pensando em tornar o nosso país mais competitivo, como nós fizemos no último governo, e que esse governo só pensa em fazer o contrário. Senador. As pessoas não são tão tolas assim de um presidente de um país que precisa de uma infraestrutura enorme como é o Brasil, e sair um presidente daqui para fazer como primeira obra um gasoduto na Argentina, gente. Pelo amor de Deus. Mas tudo bem. Que deu errado. Olha, o Fernandes é o Lula de amanhã. O presidente Lula tem falado muito em formar um grupo pela paz, etc. O senhor acredita que ele é capaz e que esse seria o papel do Brasil nesse conflito? Ele não controlou nem o Palácio do Planalto para invadir, agora vai ensinar o mundo, gente. Pelo amor de Deus. Nós estamos hoje... Sabe por que eu estou me sentindo aqui no país? Eu já falei isso numa entrevista. Com um excelente piloto de 737, Super 200 da VASP, e que agora tem um A380, que está aí com tanque cheio, motores muito potentes, mas ele desligou o GPS. Ele pode até saber onde é que vai chegar, mas
sem GPS não chega, nós estamos sem comando, é um país que não iniciou o seu governo. A reforma agrária foi jogada a zero, foi um problema real, não é um problema de ONG ou reforma Jogada agrária. a zero? Pelo amor de Deus, não fale um absurdo desse. Nós nunca tivemos um governo que distribuiu tantos títulos de terra no nosso isso não país. é reforma agrária. Nós não temos, olha, essa questão de reforma agrária, é por isso que seu rainha está preso aqui em São Paulo. Mas isso não é reforma E agrária. se tiver uma CPI, você vai ver que ela é utilizada para extorquir quem produz nesse país. Reforma Porque nós agrária não precisamos aqui no Brasil de fazer reforma agrária com terra produtiva, não. Mas não O é Brasil produtivo. o Brasil tem uma quantidade de terras absurdas que podem ser distribuídas de forma legal. E quantas como foi Bolsonaro feita, distribuiu? com mais de 400 mil títulos. Não, Mas quantas de pessoas terras que já ele estavam lá. desapropriou? Nenhuma. Ele não Mas não desapropriou nada. precisa, Raninha. Não precisa. Como não Não precisa? O Brasil é o maior proprietário. Só as terras do INCRA, o maior proprietário de terra no Brasil é o INCRA. Mas não estão na mão de quem precisa, né? Mas nós estávamos distribuindo. De pequenos Terra não. Você sabe quantos títulos de terra o Título é Lula outra distribuiu coisa, no Piauí? coisa. Terra não foi Você sabe quantos distribuída, títulos? senador. Eu te respondo. Pois não. Quantos títulos? Eu só acredito em distribuição de terra, Aninha, quando o sujeito recebe seu título. Ali ele é dono da Que terra. foi distribuído em governos anteriores. A terra distribuída Quase em governos nada. Não anteriores. foi 10% que foi distribuído nesse governo. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados e você pode fazer também, desde que você estude e aplique o método da maneira certa e você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet, até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita. Não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então, isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Pois é, pessoal, por incrível que pareça, contra fatos não há argumento. Vocês viram aí. Eles falaram muito dessa questão do dia 8, sabe? De todo jeito, esses jornalistas aí que estão disfarçados apenas de jornalista, queriam incriminar o Bolsonaro de todo jeito. E na cabeça deles, o Bolsonaro é o grande culpado. O Bolsonaro é o grande ditador que queria implantar aqui no Brasil um estado de exceção. Mas o Ciro Nogueira simplesmente falava e eles ficavam rebatendo, dizendo não, é porque a culpa é do Bolsonaro.
Você viu só, eles falaram sobre o G. Dias, falaram sobre as câmeras e você percebeu que eles de todo jeito tentaram passar um pano no G. Dias, porque até hoje o G. Dias está solto. Nenhum dos jornalistas ali disseram que o G. Dias era culpado. Aí o Ciro Nogueira falou sobre a questão de ter 1000 policiais ali, ou 1000 seguranças ali no Palácio do Planalto. Que ele disse que era normal, era ter 1000 seguranças ali. E simplesmente naquele dia só tinha 100. É inacreditável, né? O Palácio do Planalto, um dos lugares mais importantes do Brasil, se tratando da República, onde o presidente fica, só tinha 100 seguranças. É inacreditável um negócio desse. Ou seja, a verdade é, facilitaram, abriram as portas. Já sabiam o que ia acontecer e simplesmente planejaram dizer, vamos deixar esse povo invadir, vamos deixar esse povo entrar, porque só assim nós vamos ter argumento, só assim nós vamos ter prova para jogar contra o Bolsonaro, só assim nós vamos ter com que dizer que foi culpa desse governo e só assim nós prendemos logo ele. Eu acho que essa era a ideia. As câmeras sumiram com as câmeras. O Flávio Dino disse que as câmeras foram apagados os vídeos. Aí disseram também que as câmeras tinham sido quebradas. E que palácio incompetente é esse, que não tem câmeras que funcionem no dia? Ou que não tem a memória suficiente para guardar todo o registro que foi feito ali. Então existe uma história muito mal contada e não foi à toa que o governo federal não queria de jeito nenhum fazer uma CPI para investigar. Quando falaram em CPI, quiseram comprar os parlamentares, quiseram... Sabe, foi aquele rolo todo. Aí depois que soltaram as câmeras na CNN, algumas filmagens que o G. Dias estava ali junto com os seus seguranças, dando água para os invasores, que coisa... Caminhando na maior tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Como se ele estivesse no quintal da casa dele. Ele estava caminhando lá. Ou seja, se ele não for conivente, aí prenderam um monte de pessoas, mas o G. Dias está solto. O G. Dias era para estar preso, era para estar sendo investigado. Mas não. Como o G. Dias fez o L, fazia parte do governo Lula, o Alexandre de Moraes simplesmente esqueceu ele. Agora o Anderson Torres e todos os que estavam ao redor do ex-presidente Bolsonaro, todos esses são culpados. E é aquela coisa, o Bolsonaro disse, por sorte estava nos Estados Unidos, porque se ele tivesse aqui, com certeza, hoje ele estaria preso. Só não está preso porque viajou para os Estados Unidos, ficou lá. Então, infelizmente, essa história ainda vai render muito. Não vai acabar por aqui. Mas vão prender Bolsonaro, não sei o quê. Essa história não vai acabar. Vai entrar para a história como se o Bolsonaro fosse o grande golpista do Brasil. Infelizmente, vão segurar isso até as eleições do ano que vem. E vão usar isso contra qualquer candidato. Ou Bolsonaro se conseguir se reeleger, se conseguir os direitos políticos, ou qualquer um do campo da direita que vir contra o Lula, vão usar isso contra ele. Você faz parte do bolsonarismo, você queria dar o golpe, então vão usar isso. Então esse assunto ainda vai render muito. Agora o que eu acho incrível é que todos esses jornalistas, principalmente a Vera Magalhães, ela que é a petista vermelha, roxa, mas todos ali, de alguma forma, estavam ali simplesmente para defender o governo e passar pano para o Lula. Era só isso. Todos eles queriam intimidar o senador Ciro Nogueira. Todos eles queriam colocar casca de banana para ele cair. Todos eles queriam fazer ele passar a vergonha. Aí quando eles citavam os fatos e a verdade, eles ficavam tudo resistindo. Não é bem assim, veja só, não sei o quê. Então, infelizmente, a culpa do Brasil o governo federal é que é o grande responsável, mas a culpa do Brasil não crescer e não avançar em muitas coisas é por causa que existe uma imprensa conivente com o erro. Essa aqui é a verdade. Porque se fosse uma imprensa isenta, que mostrasse os fatos e a verdade, que não passasse a mão em governo nenhum, eu acredito que o Brasil estaria muito melhor. Mas essa é a triste realidade, ainda vai continuar assim, porque é isso mesmo que eles querem. Então era esse vídeo que eu queria trazer para vocês com o Ciro Nogueira. Gostou do vídeo? Deixa aquele like. Curte, comente, compartilha. Clica no link no primeiro comentário fixado. Assista a aula gratuita e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus permitir.